Senhor, meu irmão e minha irmã, que Deus abençoe a sua vida, a sua casa e a sua família em nome do Senhor Jesus. Hoje nós estamos com mais um vídeo no livro de Apocalipse, no capítulo 2, o versículo de número 8, 9 e 10 também. Peço a você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, compartilhe, coloque no seu sininho de notificações a opção de todos e dê o seu like se você gostar do conteúdo. Bom, vamos ler aqui a partir do versículo 8 que diz assim, ó, e ao anjo da igreja que está em Esmirna escreve, isto diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. Eu sei as tuas obras, e tribulação, e pobreza, e a blasfêmia dos que se dizem judeus, e não são, mas são sinagoga de Satanás. Nada temas das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. Até o versículo 11. Essa carta de Esmirna, a igreja de Esmirna, ela é endereçada àquela igreja que também está localizada na Ásia Menor. Ela fica ficava 55 quilômetros de distância da igreja de Éfeso. Bom, a cidade de Esmirna era uma cidade portuária, então era uma cidade possivelmente com uma grande condição financeira, né? Tratando-se de um comércio muito grande, muito intenso, e conseguia também abastecer várias outras regiões por conta da sua capacidade para atender no porto as mercadorias de saída e entrada dentro daquela região. Então é uma cidade muito, muito abastada financeiramente. Culturalmente, ela também era uma cidade muito forte, muito intensa, teatro, lugares esportivos e entre outras coisas mais. As atividades que eram também no ramo cultural era muito intensa. Outra atividade na igreja de Esmirna, ou melhor, na cidade de Esmirna, era a questão de culto. Existiam cultos a diversos deuses, porém a Roma e ao imperador romano era mais intenso, era maior. Existiam vários templos lá para diversas imagens, mas predominava a questão de adoração à imagem do imperador, o imperador romano, e também a própria Roma, como sendo endeusada, adorada por causa da sua pompa, por causa da sua grandeza. Esmirna, ela era muito antiga e, consequentemente, ela conseguiu até mesmo ajudar Roma na sua ascensão. Quando Roma ainda não era nada, ainda estava em ascensão, Esmirna foi responsável por ajudar, em grande parte, a Roma se tornar naquela grande cidade, o grande império que até então era. Por isso ela adorava tanto a Roma, e ela via a pompa de Roma, e ela era tão colocada como forma de adoração a Roma. Ela adorava Esmirna. A igreja de Esmirna cresce nesse contexto cultural, esportivo e nesse contexto religioso muito intenso. Porém, a igreja de Esmirna, ela cresceu em um contexto da seguinte forma: era formada na sua grande maioria de pessoas pobres, muito, muito pobres, escravos que seja, era formada de pessoas muito pobres. E a igreja de Esmirna também, ela não era bem vista pelos imperadores, ou até mesmo pelo governo de Esmirna, e ela então era perseguida. Existia um outro ponto também que ela era perseguida, a gente vai entender isso quando a gente estiver trabalhando o texto versículo por versículo, é que ali havia uma grande concentração, por causa do comércio, havia uma grande concentração de judeus ortodoxos, que eram os grandes perseguidores da igreja e do próprio Cristo Jesus. Se você for analisar dentro da história, existia um grande servo do Senhor chamado Policarpo de Esmirna. Policarpo de Esmirna, ele foi um grande servo do Senhor que serviu a igreja ali em Esmirna, e ele foi morto de uma forma muito cruel em 155 depois de Cristo, 15 de fevereiro de 155. Foi perseguido e morto porque estava pregando o evangelho, anunciando as boas novas. E como Esmirna era uma cidade politeísta e a igreja só prega um só Deus, aquilo ali possivelmente fez com que a igreja fosse massacrada diversas vezes.
Nesse período que a igreja está recebendo essa carta do apóstolo João, que Jesus está falando através do apóstolo João, a igreja está sofrendo muita perseguição. E o próprio Cristo, usando o João, vai escrever, ou João escreve em nome do Senhor, para aquela igreja, para que eles continuem, para que eles perseverem. Mas o texto em si, se você for analisar, é um texto forte. Eu particularmente vi essa carta como uma das cartas mais fortes que eu pude já ler no Novo Testamento, ou até mesmo em todo o Antigo Testamento. É uma das histórias mais incríveis que eu pude ver. E quebra algumas ideias de teologias, por exemplo, que fala sobre questões que não está escrito na Bíblia. Vamos analisar e você vai entender. O versículo de número 8 diz assim, ó: ao anjo da igreja que está em Esmirna, escreve: isto diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. Pois bem, escreve a liderança da igreja de Esmirna e fala que foi aquele que é o primeiro e o último. Eu disse para vocês que a cidade de Esmirna tinham vários deuses. Tinham vários deuses, tinham várias entidades e principalmente a adoração ao imperador. Jesus já começa, ou João escrevendo e Jesus falando, já dizendo o seguinte: eu sou o primeiro e eu sou o último. Isso nos faz lembrar, por exemplo, Isaías 44, onde diz assim: eu sou o primeiro e eu sou o último. Fora de mim não há Salvador. Está lá em Isaías capítulo 44. Isaías 41 também fala algo sobre isso. E Isaías 45 também fala exatamente sobre isso, que ele é o único, ele é o verdadeiro, ele é o Senhor e não há outro a não ser ele. Pois bem, olhando dessa ideia, ele está dizendo: eu sou o primeiro e eu sou o último. Não é o imperador, não é Roma, não é qualquer outro tipo de entidade. Eu sou o verdadeiro e o único. Aquele que foi morto e reviveu. Ou seja, aquele que foi morto na cruz do Calvário, mas ressuscitou ao terceiro dia. Mais à frente a gente vai comentar sobre isso, voltando a esse assunto, por que ele está dizendo que foi morto e reviveu. Bom, e aí ele vem no versículo 9 dizendo assim: eu sei as tuas obras, tribulação e pobreza. Ou seja, eu sei o que você faz, eu sei as coisas que você anda fazendo, porque lá no capítulo 1 ele está escrito que ele anda no meio dos 7 castiçais, e a igreja de Esmirna é um daqueles 7 castiçais. Então ele conhece todas as obras, tanto de Esmirna, de Pérgamo, de Tiatira, de Laodiceia, de Filadélfia, ele conhece todas as obras. E aqui ele está falando: eu sei as tuas obras. Eu sei a tua tribulação, ou seja, aquilo que eles estão sendo perseguidos, eu sei a sua afronta, eu sei o quanto você está sendo afrontado, eu sei o quanto você está sendo massacrado, eu conheço, eu sei o que você está passando. E eu sei também a sua pobreza. Aqui pobreza, ele fala sobre pobreza, ele fala realmente da humildade, da simplicidade, a dificuldade que os irmãos tinham de um ponto financeiro que seja. A igreja era muito pobre, muito humilde. Em algumas traduções vai abrir um parênteses e vai dizer assim: mas tu és rico. Mas não são todas as traduções que está escrito assim. Então, sei das tuas obras, sei da tua tribulação e sei da tua pobreza. E a blasfêmia dos que se dizem judeus e não são, mas são sinagogas de Satanás. Eu disse para vocês que a igreja de Esmirna, a cidade de Esmirna, ela tinha uma grande concentração de judeus, talvez por causa do comércio. Consequentemente, se tem uma grande concentração de judeus, também tem uma grande probabilidade de ter, por ter algumas famílias de judeus, ter lá uma sinagoga. Mas sendo que esses judeus, quando se juntavam na sinagoga, não era o propósito nem a vontade de Deus que era estabelecido, mas a vontade de Satanás. A sinagoga, dizem judeus e não são, mas são sinagogas de Satanás. Por quê? Porque os propósitos que eles estipulavam lá, as determinações deles lá, era perseguir esses irmãos humildes, era perseguir. Aí eles utilizavam Roma, muitas vezes, para massacrar, para pisar nesses irmãos, para destruir, fiscalizar as propriedades, confiscar, melhor dizendo, as obras dessas pessoas, as casas, melhor dizendo, dessas pessoas, e, consequentemente, as pessoas perdiam propriedades, eram perseguidos, eram presos, eram mortos, muitas pessoas. O caso de Policarpo foi colocado no fogo para ser queimado, ele foi queimado vivo. Pois bem, a igreja ela estava passando por muita perseguição e um dos algozes dessa igreja de Esmirna, eram os judeus, os falsos judeus, porque os verdadeiros judeus tinham compaixão, tinham amor, tinham simplicidade. Não era todo judeu que se comportava dessa maneira, mas alguns, com a vontade de querer manter-se no poder, pisavam e destruíam os outros que eram uma ameaça. Pois bem, você
Nota então no versículo 10 diz assim: nada temas das coisas que há de padecer. Nada temas das coisas que há de padecer, eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados. E tereis uma tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Nada temas das coisas que há de padecer. Ele está dizendo, olha, fique tranquilo. Vocês vão padecer algumas dificuldades, vocês vão padecer algumas afrontas, mas eu digo a vocês, fiquem tranquilos com relação a isso. Vocês vão ter uma prisão de 10 dias. Talvez essa prisão de 10 dias aqui não está dentro do sentido literal, mas sim de um sentido de uma coisa que tem um tempo de curto na prisão e é certeza. Mas não é literal esses 10 dias. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. A Bíblia vai falar no grego de 2 tipos de coroa. A coroa de rei, né? E a coroa que é a coroa por alguém que conquista alguma coisa. Essa coroa aqui é a coroa chamada tem diadema e tem estefanos. Essa coroa aqui é estefanos, de alguém que conquista algo, ou seja, alguém que chega até o final de uma jornada, alguém que chega até o final de uma caminhada. Assim como o apóstolo Paulo disse em uma de suas cartas, ele disse o seguinte: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a minha fé, agora aguardo a coroa que o justo juiz ficou de me dar. Ele está utilizando a linguagem de alguém que competiu, que estava ali legitimamente, fez a obra e chegou até o final daquela obra, feito tudo, consumou o que tinha que ser feito, que estava designado para ele, e agora ele está guardando a coroa que o justo juiz podia lhe dar. Estefanos. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas: o que vencer não receberá o dano da segunda morte. Pois bem, agora nós temos que aplicar isso? Bom, a igreja de Esmirna, então, é uma igreja que está passando por grandes dificuldades. E o que me chamou a atenção aqui foi que Jesus, ao se referir, ao falar com aquela igreja, Jesus disse: eu sei o que vocês têm enfrentado, eu também enfrentei todas essas situações, eu também passei por coisas semelhantes. Aí ele diz: eu sei as tuas obras, a tua tribulação e a tua pobreza, e a blasfêmia dos que dizem ser. Jesus também foi perseguido, Jesus também foi totalmente maltratado pelos fariseus e pelos saduceus. Aí ele diz: nada temas das coisas que vocês terão que enfrentar. Notem, Jesus não está dizendo, eu vou livrar vocês disso, eu vou guardar vocês dessa situação, eu vou proteger. Não, ele está dizendo, enfrentem isso com coragem e perseverem nisso. Mesmo que para isso, aí ele diz assim: nada temas as coisas que há de enfrentar, as coisas que há de padecer, eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão. Alguns de vós nessa prisão, para que sejais tentados e terem uma tribulação de 10 dias, ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Então nota que ele está dizendo o seguinte: olha, perseverem até o fim, mesmo que esse fim seja a morte de vocês. Jesus não está livrando o povo. Jesus não está dizendo para eles assim: olha, eu vou guardar vocês como eu guardei Daniel, eu vou guardar vocês como eu guardei Misael, Azarias e Ananias. Não, ele está dizendo: enfrentem com fé, com coragem, perseverem até o final. Ao que vencer será coroado com a coroa da vida, ou seja, aquele que lutou. Lembra lá no Evangelho quando Jesus disse assim: olha, aquele que tiver amor à sua própria vida, perdê-la-á, mas aquele que der a sua vida ou perder a sua vida por amor de mim, ganhá-la-á, ou seja, ganhará a coroa da vida. Ser fiel, seja fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Isso quebra todo e qualquer tipo de ideia de que Jesus ele está sempre dando: vocês são vitoriosos, vocês são poderosos, vão vencer. Sim, Deus pode nos dar isso, Deus pode nos abençoar, mas a Bíblia nos ensina que nós devemos estar prontos a estar com Cristo, independente das situações. Aquele texto que nós utilizamos muitas vezes, que diz, o apóstolo Paulo diz assim, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Quando você olha no contexto, você vai ver que Paulo está dizendo, Paulo disse o seguinte: já passei fome, já tive momento de abundância, já passei frio, já passei naufrágio, já quase morri, já fui maltratado, já apanhei. Ele está dizendo: posso todas as coisas naquele que me fortalece, ou seja, eu estou disposto a enfrentar qualquer tipo de coisa por amor àquele que me chamou para a obra. Nos dias atuais, qual é a nossa fé? Qual é a nossa perseverança? Qual é a nossa confiança em Cristo? Será que a nossa confiança em Cristo
é como essa que a igreja de Esmirna tem que enfrentar, mesmo sendo perseguida, maltratada, alguns morrerem, outros serem presos, ela deve enfrentar essa situação toda, ou nós agimos exatamente o contrário? Bom, primeira perseguição, primeira provação, eu tô fora, não quero mais saber, eu não vou continuar, não foi para isso que Jesus me chamou para passar perseguição, Jesus não me chamou para passar provação, não, o que na realidade nós vemos ali é isso, Jesus dizendo, enfrentem, eu estarei com vocês ali. Vocês vão ser perseguidos pelos judeus, que dizem ser, e não são judeus de verdade, mas são sinagoga de Satanás. Vocês vão ser perseguidos, ser provados na sua fé pelo diabo, vocês vão ser presos por conta disso. Vocês vão ser perseguidos também pelos romanos, vocês vão ser confiscados, vocês vão perder suas propriedades, mas ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Essa carta é muito linda. Essa carta é muito linda porque nos mostra o grande amor de Cristo Jesus, que nos chama para vivermos com Ele, independente da situação. Lembra, por exemplo, de Marcos capítulo 10, 45? O Senhor Jesus disse dessa seguinte forma: o Filho do Homem veio não para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Ou seja, dar a sua vida em resgate de muitos. O que Ele está pedindo para esses crentes de Esmirna é exatamente o seguinte: vocês vão ser tentados na sua fé, mas sejam fiéis até a morte. Continuem fiéis até a morte. Continuem constantes na vossa fé até o fim, mesmo que esse fim seja a morte física de vocês. Para finalizar, ele diz assim, ó, ele diz no texto da seguinte forma: quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. Lembra quando Adão ele morreu? Na Bíblia, Adão morreu. Adão e Eva morreram. Eles morreram no espírito. Eles foram tirados da presença de Deus por causa da atitude deles, que eles pecaram. A morte, a outra morte é a morte carnal. Ele está dizendo o seguinte, que a morte física é uma morte e a morte espiritual é uma outra morte. Ao que vencer... Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas, o que vencer não receberá o dano da segunda morte. É a morte eterna, a morte que é aquela morte que vai te separar literalmente e eternamente da presença de Deus. A morte física é por um breve momento. A igreja vai um dia ser arrebatada. Os que estão mortos irão ressuscitar. Segundo a primeira carta de Tessalonicenses, a primeira carta de Tessalonicenses, capítulo 4, vai dizer exatamente sobre isso. Que as pessoas que estiverem mortas, elas vão ressuscitar, e também as que estiverem vivas, elas encontrarão, e ambas juntas encontrarão com o Senhor nos ares. A primeira morte física é temporã, mas a morte eterna, não. O nome já diz, é morte eterna. Fique firme, fique no propósito. Nos dias atuais, nós estamos enfrentando dificuldades. Nós não estamos enfrentando dificuldades no campo físico, como esses irmãos estão enfrentando. Esses irmãos enfrentaram dificuldades no campo físico e no campo espiritual. Nós estamos sendo muito bombardeados, muitas vezes, nos dias atuais, no campo das ideias, das heresias, dos falsos ensinamentos, das coisas erradas que ensinam, ou até mesmo das coisas que você acredita, que você faz apologia, querem que você mude a todo custo a sua forma de pensar, mesmo que o que você esteja pensando esteja de acordo com as Sagradas Escrituras. Mantenha-se firme. Mantenha-se no propósito. E mesmo que essa perseguição e essas dificuldades combatam contra a sua própria vida, continue firme na presença de Deus. Não se esqueça, ao que vencer, darei a coroa da vida, e não experimentará o dano da segunda morte. Fique em paz com Cristo Jesus. Saiba que Ele está contigo. Vamos orar em nome de Jesus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai. Em nome de Jesus nós te agradecemos, entregamos nas tuas mãos. Pedimos a tua graça, o teu favor e a tua misericórdia. Abençoe o teu povo, abençoe a tua igreja, abençoe os teus servos e servas para a glória do teu nome. Nós colocamos diante do Senhor a vida dos teus filhos, renova a fé, renova as forças dos teus filhos e conceda graça aos teus filhos de prevalecerem para a glória do teu nome. Nós entregamos nas tuas mãos em nome de Jesus. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa e a sua família, e até o próximo vídeo em nome do Senhor Jesus. Amém.